Opa, e aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites, prognósticos. Os jogos teremos hoje no dia 13/11 de 2024. Rodadinha cheia, então vamos direto ao ponto. Meta de 300 likes para esse vídeo de hoje. Quero agradecer a audiência de vocês. Chegamos aos 19 mil inscritos e a gente está com a meta de até o final do ano chegar a 20 mil. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Calendário cheio hoje, vamos trazer os melhores números e estatísticas para vocês serem bem lucrativos, como fazemos aqui todos os dias no Sexta de Trade, beleza? Falando a respeito de Orlando Magic e Indiana Pacers, a gente tem aqui um confronto no qual o Indiana Pacers e sua fragilidade defensiva permite que a gente sonhe com a boa pontuação do Magic. O Orlando Magic venceu o seu melhor jogador, Paulo Banchero, mas eles ainda enfrentam uma das piores defesas da liga. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma linha de pontuação do Orlando Magic, buscando a odd em torno de 1,50, odds superiores lá no nosso grupo VIP. A gente está ali com a promoção de 20% de desconto, vocês podem chamar no WhatsApp sem compromisso para falarem com o Matheus e verem ali se faz sentido para vocês. Os melhores odds, guias e e-books exclusivos, todos lá. Mais de 108,5 pontos do Orlando Magic. Hoje eles enfrentam esse Indiana aqui nos últimos 10 jogos jogando fora de casa. Em temporada regular, eles sofreram 119,8 pontos de média para os seus rivais. Eles sofreram mais do que 108,5 pontos em 90% dessas partidas. E a gente está falando de uma das 10 piores defesas por 100 posses de bola da NBA. Um dos times mais rápidos, quase ali, né? Quase top 10. Ou seja, é um time que acelera muito o jogo, dá muitas posses de bola para os seus adversários, mas também para eles, para que ambos produzam bem. Ou seja, são times over. Já o Indiana Pacers também, eles são o quinto pior aproveitamento em rebote defensivo, por mais que o Orlando Magic não seja um ataque tão eficiente, assim, e jogando em casa, eles podem aproveitar pontos de segunda chance para produzirem e corrigirem arremessos errados contra esse rival. Falando agora a respeito aqui de Celtics e Nets e também de Thunder e Pelicans, a gente vai juntar essas duas partidas porque a gente vai fechar numa duplinha, a gente confia naqueles que, para nós, são os dois melhores times da NBA, Boston e OKC, para produzirem bem contra defesas medianas para ruins. Então eu acredito que o Boston Celtics ultrapassa aqui os 105,5 pontos e a gente vai aqui no jogo do OKC e Pelicans e também eu acredito que eles pontuem bem. Eles estão jogando sem o Chet Holmgren e sem o Isaiah Hartenstein, que são dois jogadores que jogam no garrafão, são jogadores mais pesados. Então o OKC de uns jogos para cá, eles ficaram mais leves, mais frágeis na defesa, mas ao mesmo tempo mais rápidos. Com isso, o jogo deles vem sendo uma correria desenfreada e acaba que eles vêm sendo um pouquinho mais over, mais bem pontuados. Bom, acima de 109,5 pontos para eles. Primeiro vamos explicar o porquê acreditamos isso no Boston. Boston na última temporada foi o melhor ataque da liga por 100 posses de bola. Nessa temporada é o segundo melhor ataque. Eles marcaram 119 pontos de média nos últimos 20 jogos de temporada regular. Se a gente for pegar esses 105,5 pontos, eles só não conseguiram superar aqui contra os Bucks e contra os Kings, ou seja, em 18 dos últimos 20 jogos eles superaram essa marca, tá? A gente tá falando aqui acima de tudo de o Brooklyn Nets que vem sofrendo muitos pontos para alas também. Se a gente for olhar aqui, é o terceiro mais vazado para alas e os principais jogadores do Celtics são alas. Jason Tatum e Jaylen Brown. Jaylen Brown voltou ontem, jogou bem contra o Atlanta Hawks, eles não conseguiram a vitória, mas se você se apegar ao jogo contra o Brooklyn Nets, no qual a equipe do Celtics teve dificuldade de pontuar e pontuou só bem por causa ali da prorrogação, não se esqueçam que naquele jogo que aconteceu recentemente, o Brooklyn Nets estava sem o Porzingis, Derrick White e também o próprio Jaylen Brown. 3 titulares, um deles o seu principal cestinha ao lado do Tatum. Ambos podem produzir bem hoje. Do lado do OKC, eles vão enfrentar os Pelicans, que nessa temporada é a pior defesa por 100 posses de bola da NBA. O Brooklyn Nets, só para destacar, até quase uma das 10 piores. A equipe dos Pelicans também são o segundo pior aproveitamento em rebotes defensivos, então o OKC pode ter pontos de segunda chance aqui. E o Oklahoma vem acelerando muito seu jogo, é o quinto time mais rápido da liga, com número alto de posses de bola, porque eles gastam pouco relógio dentro da partida. A gente pode ter um jogo bem pontuado. Os Pelicans nos últimos 10 jogos sofreram 117,1 pontos de seus rivais, sofrendo pelo menos 115 pontos em 70% dessas partidas, mesmo eles enfrentando diversos times de ataque ruim, como o Blazers 3 vezes, o Orlando Magic, o Brooklyn Nets, por exemplo. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito dos próximos jogos, Knicks e Bulls. A gente também vai trazer uma duplinha para vocês com 76ers e Cavs. Mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês não se esquecerem, né, que na nossa descrição tem o link aí do nosso canal de cortes, vai ter vídeo exclusivo lá para vocês, e também do nosso grupo gratuito. A gente está sempre trazendo algumas prévias ali do nosso grupo VIP para a galera, e a gente vem tendo resultados interessantes. Ontem ali os Bucks decepcionou, mas ainda assim, antes disso, todos os nossos palpites que a gente tinha enviado lá foram positivos. A gente já enviou odd a 8, odd 1,575, odds muito boas ali pra galera, mesmo no grupo gratuito.
Então cliquem no botão que está embaixo e aproveitem. Lembrando, o nosso grupo VIP, o mais completo do mercado, está com 20% de desconto e na virada do mês a gente vai atualizar o nosso guia de como apostar contra e a favor de cada uma das equipes. Agora que as coisas estão se desenhando, a gente tem um recorte maior de jogos, a gente vai poder, através dos números e estatísticas, trazer essa informação mastigadinha, principalmente para quem está começando, ler o nosso guia e falar, beleza, se esse time enfrentar esse tipo de time, é isso que eu tenho que fazer, tudo fica muito mais fácil. A meta é de 300 likes para esse vídeo de hoje, lembrando que não tem vídeo amanhã, então vamos compensar, vamos clicar no botão de joinha, vai ajudar muito. Comentem se vocês concordam ou discordam das nossas opiniões. A gente vai ter dia bom, vai ter dia ruim, mas no médio e longo prazo, confiando nos números estatísticas, seremos positivos, beleza? Se vocês discordam de tudo que a gente tá fazendo, é só fazer tudo ao contrário, não tem problema. O importante é que vocês sempre estejam aqui, porque é importante vocês terem uma segunda opinião para fazer as fezinhas de vocês. Knicks e Bulls, a gente tem o New York Knicks jogando em casa, eles jogaram ontem, devem estar cansados, e o Chicago Bulls é um time que gosta de explorar esse tipo de time, porque é um time que adora acelerar o jogo, é o time mais rápido da liga nessa temporada, mas ao mesmo tempo eles também são uma das 10 piores defesas, eles não são tão eficientes assim no ataque, se vocês forem olhar um dos 10 piores ataques, então eles não são eficientes em nenhum lado da quadra. Então, se eles tornarem esse jogo um jogo mais técnico, eles vão perder. Eles tentam compensar a falta de qualidade técnica e eficiência deles, transformando um jogo técnico em um jogo mais físico. Com isso, eles dão muitas posses de bola por minuto para os seus rivais e a chance deles pontuarem bem. Os Knicks são o quarto ataque mais eficiente por 100 posses de bola da NBA e eles podem tirar proveito do Chicago Bulls nesse sentido. Do outro lado, a gente tem a equipe do Cleveland Cavaliers, que é o melhor ataque por 100 posses de bola, enfrenta hoje o Philadelphia 76ers, que sim, deve melhorar com a volta do Embiid. Eles não vão ser uma das 10 piores defesas da liga, como eles vêm sendo. E também não devem ser um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos. E aquela mesma história que eu já falei sobre a possibilidade dos times pontuarem em segundas chances contra esse tipo de time. O grande ponto é, o Embiid, ele estava machucado por muito tempo, voltou ontem com restrição de minutos. A ideia do 76ers é que ele não jogasse jogos de back-to-back. Porém, ele voltou de suspensão. Por quê? Porque a liga não gosta que você fique poupando as grandes estrelas, porque você não consegue vender, de certa forma, entendeu? Para o público, vender ingresso, transmissões, etc. Então eles acham isso bem feio, mas acabaram, né, punindo aí o Joel Embiid. Só que o Philadelphia 76ers, no fim das contas, acredito que um jogo de back-to-back pós-lesão ou vai colocar ele de novo com restrição de minutos, ou vai colocar ele, mas ele não vai se aplicar tanto defensivamente, assim, sabe, um compromisso para poder defender bem. Os Cavs sabem disso, sabem que mesmo que ele esteja bem, o segredo para pontuar bem contra os Sixers é acelerar o jogo, para não dar tempo do Embiid, que é o principal protetor de aro desse time, voltar e se postar ali na defesa. Então os Cavs, que são dos 10 times mais rápidos da liga, o ataque mais eficiente, eles vão correr, vão ter posse de bola suficientes por minuto e vão enfrentar um 76ers que jogou ontem. Então eles devem pontuar bem aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos duplar também a boa pontuação do New York Knicks e pontuar a boa pontuação do Cleveland Cavaliers, beleza? Vamos aqui na linha do New York Knicks em times totais e a gente espera que eles consigam aqui mais de 110,5 pontos. Do lado dos Cavs, a gente espera também que eles produzam bem, só que a gente tenta fechar essa odd em torno de 50. Se você não acha interessante aqui a pontuação do Cavs, mas acha interessante a pontuação do OKC no outro jogo, dupla com o OKC, não tem problema. Aqui a gente só faz mais ou menos alguns exemplos para vocês se apegarem um pouco mais à análise que necessariamente nos números. Eu quero mais de 106,5 pontos dos Cavs e mais de 110 do New York Knicks. Repetindo, vocês podem fazer as duplas que vocês quiserem, vocês podem subir essa linha, descer essa linha, fazer o que quiser. O importante é que a gente passe só um exemplo aqui para vocês e vocês se apeguem na análise, beleza? Então é isso que a gente acredita para essa partida e vamos pular aqui para Bucks e Pistons, porque o jogo entre Rockets e Clippers, a gente vai fazer uma combinada com o jogo que acontece na virada da madrugada do dia 13 pro 14, então a gente já volta nele, tá? Falando aqui a respeito de Bucks, eles jogam em casa hoje contra os Pistons, que deve estar cansado. Eles jogam numa defesa muito física, muito intensa e jogaram prorrogação ontem. Os Bucks também jogaram, mas dentro da partida, apesar da não facilidade enorme que se esperava contra o Toronto, eles conseguiram ir se poupando e trabalhando um pouco melhor o minuto de seus titulares. O Damian Lillard nem jogou ontem, é dúvida para hoje, o Chris Middleton também pode voltar hoje, e com isso o poder de fogo dos Bucks que joga em casa aumenta contra um rival que vem se defendendo bem, mas vem aí, né, de um jogo consecutivo com prorrogação, e quase que teve 2 prorrogações ainda, né, foi ali no último minuto por uma besteira do Heat que eles conseguiram a vitória. E mais do que isso, o Pistons, apesar da viagem não ser longa assim, agora eles vão até Milwaukee para poder jogar contra um time que vem defendendo mal e sabe que precisa pontuar bem para poder produzir. Do outro lado a gente tem o San Antonio Spurs, que enfrentam o Washington Wizards. Os Spurs que vem jogando hoje dentro de casa contra os Wizards, que é uma péssima defesa, também devem produzir bem, seus principais titulares todos à disposição do lado dos Spurs, com exceção do Sohan.
Então, a gente pode trabalhar aqui com o over das duas franquias, ou então vocês trabalhem ali com o over do Bucks e misturem ali com a pontuação baixa do Victor Wembanyama. A gente já vai explicar para vocês por que isso faz sentido. Então aqui a gente tem duas opções para vocês, tá? Vocês coloquem aqui acima de 103,5 pontos dos Bucks e duplem ali, né, com a pontuação dos Spurs. Vocês preferem trabalhar com a pontuação coletiva, mas eu particularmente não consigo confiar no San Antonio assim, mesmo contra defesas ruins. Vocês podem fazer isso aqui, beleza? Aí fecha ali a odd em torno de 50. Mas eu prefiro trabalhar aqui com a linha de pontuação baixa do Wembanyama para fechar essa odd. Até porque isso também me dá flexibilidade aqui para eu poder chegar no Bucks, que eu tô meio com o pé atrás depois do que eles fizeram ontem contra o Toronto Raptors, e diminuir um pouquinho ali a linha do próprio Milwaukee. Mas, de toda forma, essa linha aqui só faz sentido, tá? Se o Damian Lillard estiver em quadra. Ele é um jogador com características mais parecidas, aliás, do Tyler Hero, que ontem foi muito bem, joga pelo Miami Heat, produziu em alto nível ali contra o Detroit Pistons, inclusive, né? Então, com o Wembanyama eu consigo ter mais flexibilidade para diminuir essa linha e fechar a odd em torno de 50. Vamos justificar primeiro os Bucks, que nos últimos 10 jogos em casa marcaram 111,7 pontos nas partidas das quais eles se envolveram. Marcaram 104 pontos ou mais em 90% desses jogos, e se você for pegar os últimos 5 jogos em casa, eles conseguiram marcar pelo menos 107 em 4 deles, beleza? Claro, eles enfrentaram dentro desse calendário muitas defesas ruins. O Indiana 3 vezes, o Chicago Bulls, o Jazz, o Toronto. Então, assim, por isso que eu tô com um pouquinho de pé atrás. Mas a gente tá falando de um time que não vem se defendendo bem. O Milwaukee Bucks é quase uma das 10 piores defesas por 100 posse de bola da liga. Até na última rodada eles estavam entre essas piores. E eles vêm jogando quase um dos 10 ritmos mais altos. Então eles sabem que não podem confiar nessa defesa. Com o Lillard, a defesa piora, o ataque melhora. Por isso que ele é tão importante aqui. E sabendo que sua defesa é ruim, eles sabem que eles precisam pontuar bem, beleza? A gente tá falando aqui de um Detroit Pistons que individualmente também não tem nenhum defensor genial. E mais do que isso, eles vêm sofrendo muitos pontos para pivôs. Nos últimos 7 jogos, eles são o sexto mais vazado para jogadores dessa posição. O Giannis pode produzir bem aqui. Aí você vai falar, pô, mas o Giannis, ele é ala de força. Sim, mas nos momentos ofensivos, o Brook Lopes fica aberto. O Giannis que opera aqui nessa região na hora de atacar. Então, por isso que é muito importante a gente notar certas nuances aqui durante os jogos para poder entender onde é melhor a gente explorar e quem é melhor a gente explorar. Por falar em pivô que pode produzir bem, a gente tá falando do Wembanyama, que enfrenta o Wizards, o terceiro time nos últimos 7 jogos mais vazados para jogadores dessa posição, o terceiro também na temporada em pontos por jogo. O Wembanyama pode produzir bem aqui. A gente tá falando de um jogador que conseguiu superar os 18,5 pontos nos últimos 2 encontros contra os Wizards. O rival hoje é o mais favorável possível. 7 dos últimos 8 pivôs que enfrentaram eles foram over, só que se a gente fosse considerar aqui as linhas baixas do jogador, porque isso aqui é over na linha de pontuação média ali que o mercado estabelece, todos eles teriam sido over, com certeza, porque é uma defesa que sofre muito para jogadores dessa posição, é uma defesa que é frágil, a terceira pior por 100 posses de bola da liga, e é o quarto time mais rápido da NBA, então eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais, além de serem ineficientes na defesa. Eles também têm um pior aproveitamento em rebotes defensivos, e o Wembanyama pode garantir pelo menos ali 2 pontinhos com oportunidade de rebotes ofensivos. Eu acredito nisso, e é um cenário no qual é muito interessante para que ele produza bem, por isso que eu gosto desse jogador para hoje. Por falar em jogador, vamos falar de 2 jogadores, porque na virada da madrugada a gente tem Lakers e Grizzlies, Blazers e Timberwolves. Eu não sei se faz muito sentido o Timberwolves perder 2 seguidas pro Blazers, tá? Eles jogaram ontem, mas odd de 1,20 e pouco é sacanagem, então a gente vai ter que explorar outro caminho, o caminho esse que a gente trouxe no Instagram, @cesta de trade ontem pra galera, uma análise completa exclusiva lá do Anthony Edwards. E lá no nosso VIP a gente trouxe pelo menos 25 pontos dele. Acredito que hoje ele tenha potencial para tal também, bem como o Anthony Davis deve produzir bem. Nós vamos unir os dois. O Lakers joga em casa hoje contra o Memphis Grizzlies, tem o Desmond Bane, Ja Morant, 2 titulares, e sem alguns com dúvida, né, de jogadores importantes, como o Marcus Smart e o Brandon Clark também. A gente vai aqui na pontuação do Anthony Davis, pontuação baixa, a gente quer mais de 21,5 pontos dele. Para muitos, nessa temporada até aqui, é o MVP, é o melhor jogador da liga na temporada, e acho uma linha interessante aqui para ele, que vem sendo uma arma muito utilizada ofensivamente pelos Lakers. E do outro lado, a gente tem aqui o Anthony Edwards, a gente espera também ali pelo menos 21 pontos dele, vamos trabalhar com a linha de pontos baixas, acima de 20,5 pontos, fechando essa odd em torno de 50, a mesma coisa que eu falei antes. Vocês querem subir essa linha? Beleza, tudo bem, não tem problema. Querem trabalhar com a linha mais baixa ou duplar com outras coisas? Também não, se apeguem um pouco mais à análise. O Anthony Davis nos últimos 10 jogos ele marcou 24,1 pontos, considerando os últimos jogos contra o Memphis Grizzlies. Ele conseguiu 36 e 31 nos últimos 2 encontros, só que nos jogos em que ele pontuou abaixo dos 21,5 pontos, além dele ter uma minutagem aqui abaixo dos 30, né, nesse caso, ele teve 9 e 11 arremessos, ou seja, uma média de 10 por jogo.
Só que isso não é a média dele nessa temporada, né? Se a gente for olhar aqui, quando ele fez 22 arremessos por jogo aqui, ele conseguiu pontuar com muita facilidade. Quando ele fez 23, também fez 31 pontos. Então, assim, tudo depende muito do volume que o Anthony Davis vai ter de arremesso para essa partida, beleza? Então, a gente tem que tomar bastante atenção nisso. E se a gente for excluir aqui os últimos jogos dele contra o Memphis Grizzlies e colocar só os últimos 10 jogos dele na temporada, a gente vai ver uma média de 17,9 arremessos por jogo. Contra o Toronto fez uma defesa especial nele, ele ainda assim, com 26 minutos, fez 22 pontos, mas essa defesa ela veio ali do terceiro quarto em diante, e bom, a gente não sabe se o Memphis Grizzlies vai fazer isso, a gente não tem como saber, o que a gente tem é trazer os padrões e fazer uma previsão ali do que pode acontecer. Se eles vierem com uma defesa especial e tirar o volume de jogo do Anthony Davis, aí pode ser um problema, mas no padrão do Memphis Grizzlies eles não devem fazer isso, porém, no pré-jogo vale o risco, ele superou os 21,5 pontos, né, em 90% dessas 10 partidas recortadas, conseguiu superar nas últimas 9 consecutivas também, e ele pode vir de uma produção bem interessante para hoje, porque ele tá com a média mais alta aqui de arremessos por jogo, então isso pode fazer total diferença contra o Grizzlies, que deve jogar no garrafão com o inexperiente Zach Edey, é o primeiro ano dele na NBA, e volta e meia ali com o Jaren Jackson Jr., que é um defensor espetacular, mas um pouco baixo para segurar o Anthony Davis sozinho, e ele é um cara que faz muitas faltas, isso também pode ajudar o Davis com pontuações ali fáceis de lance livre. Do outro lado, a gente tem o Anthony Edwards, que nos últimos 4 jogos contra o Blazers, jogando fora de casa, em Portland, ele marcou 29,5 pontos de média, marcou pelo menos 26 nos últimos 3 consecutivos, e nos últimos 10 jogos em geral, aqui contra o Portland Trail Blazers, ele teve 27,2 pontos de média, ele conseguiu marcar pelo menos 26 pontos em 4 dos últimos 5 encontros que teve contra essa franquia, e ele teve diversos jogos com pelo menos 32 pontos nos últimos 8 jogos, né? Em mais da metade ele conseguiu pelo menos 32 pontos. A gente tá falando de um Blazers que por 100 posses de bola é uma das 10 piores defesas da NBA, mas que acima de tudo ele sofre muitos pontos para jogadores da posição, o terceiro time mais vazado para alas armadores, né, que é a posição do Anthony Edwards, e também o segundo time que mais sofre bolas de 3, ele vem quente no perímetro e pode produzir bem contra o Portland também. Outra coisa interessante que a gente pode trazer aqui para vocês é o fato de que o Blazers é o quarto pior aproveitamento em defesa do perímetro da NBA. Com isso, ele pode conseguir pelo menos umas 2, 3 bolas de 3 para poder acelerar um pouco desse processo em relação à sua pontuação. Beleza? Para finalizar, a gente falou para vocês que a gente ia voltar no jogo lá atrás. Acontece que a gente vai duplar o jogo entre Kings e Suns e também o jogo entre Rockets e Clippers. A gente vai botar uma fezinha aqui nos dois visitantes. O Suns joga uma noite consecutiva, mas ontem teve um rival fraco pela frente, que foi o Jazz. Tomaram um sustinho ali no final, mas tá tudo certo. Eles enfrentam hoje o Kings sem o seu principal sexto homem, Malik Monk, e eles jogam hoje sem o Kevin Durant, que pode fazer muita falta. Do outro lado, a gente tem ali o Houston Rockets, que joga em casa e enfrenta o Clippers, que vem dando bastante trabalho para os seus adversários, mesmo sem o Kawhi Leonard. E poder perder por até 12 de diferença, para mim tá ótimo, só não pode perder por 13 ou mais. Caso essas franquias vençam, também é green para eles, beleza? Vamos falar primeiro a respeito dos Kings, que nos últimos 20 jogos, eles marcaram 113 pontos e sofreram 109, ou seja, na média, eles não cobririam esse handicap contra os seus rivais. Se a gente for olhar aqui, eles, nos últimos 20 jogos que a gente recortou, perderam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos. Eles mais perderam do que venceram, sem contar os jogos nos quais eles venceram, mas não conseguiram cobrir esse handicap recentemente, como por exemplo contra o Heat, contra o próprio Phoenix Suns. São 3 vitórias nos últimos 4 encontros entre essas franquias, e a gente também viu o Phoenix Suns cobrir esse handicap, né, em 6 dos últimos 6 jogos, em 7 dos últimos 7 também, e cobriram também em 8 dos últimos 8 para mais. Então a gente tem aqui um cenário bem legal para o Suns cobrir esse handicap. Do outro lado, a gente tá falando aqui de um Los Angeles Clippers que na temporada, dentro das possibilidades aí, sem o Kawhi Leonard, eles vêm surpreendendo, vêm sobrevivendo bem nesse Oeste, que é muito competitivo. A equipe dos Clippers venceram 10 dos últimos 12 encontros entre essas franquias, mas eles conseguiram cobrir esse handicap em 12 desses últimos 12 jogos. A gente tá falando de um Rockets que, é verdade, melhorou em muitos sentidos, mas ainda assim é um handicap muito possível para hoje, tá? Se a gente for olhar aqui o Los Angeles Clippers, que teve um calendário bem grato até aqui, enfrentou diversos times de bom nível, eles venceram 4 dos últimos 5 jogos, cobriram esse handicap contra o excelente Oklahoma City Thunders, e eles também cobriram ali, né, contra o Phoenix Suns e Blazers, que foram as outras derrotas que eles tiveram na temporada, além de terem vencido o Warriors e o Denver.
Do outro lado, a gente tem o Houston Rockets que joga em casa e vem muito bem, é verdade. Venceram 4 dos últimos 5 jogos, mas venceram alguns times bem ruins, tá? Os Spurs, os Pistons e o Wizards. Tenho minhas dúvidas aqui do quanto que essas vitórias de fato deixam o Houston Rockets, mesmo jogando em casa, tão favorito assim na partida. Desde que James Harden e o Norman Powell estejam em quadra, eu acredito que o Clippers consegue cobrir esse handicap aqui. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!